Hallo, liebe Leute, alles klar bei euch? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou particularmente feliz hoje porque essas últimas semanas eu tenho recebido muitos contatos de vocês solicitando auxílio, né, e orientação sobre qual o procedimento para se solicitar a resignação, né? Que significa solicitar à organização Mormon que retire de seus registros definitivamente os teus dados pessoais, os teus nomes, endereço e demais informações pertinentes. Eu tenho percebido que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? Então hoje eu quero dedicar esse tempo para esclarecer essas dúvidas e explicar para vocês o procedimento, né? Antes de mais nada, é muito importante a gente pontuar que a organização se sente extremamente ofendida quando você diz: eu não quero mais pertencer a esta denominação religiosa. É um direito seu e ela nada pode fazer. O que eles querem é, né, tentar te segurar de qualquer maneira lá, se possível te punir por essa ousadia, por esse atrevimento, né? Isso está acontecendo, por exemplo, com uma das pessoas que me procuraram para solicitar a remoção dos seus nomes, dele e da sua esposa, dos registros mormons. Ele está sendo aliciado pelo presidente de ramo, tá? Que inclusive contou mentiras a ele, né? Porque ele informou que ele já havia solicitado a remoção do seu nome através de outros canais, né? Sem necessidade de um confronto pessoal com as lideranças, e esse presidente de ramo disse a ele que não era bem assim, que era importante que ele fosse até lá. Na verdade, eles querem excomungar essa pessoa, porque quando você excomunga, a pessoa sai nesse duelo, né? Nesse confronto, a pessoa sai abaixo, ela sai psicologicamente prejudicada, emocionalmente violada, como eu já vi casos, inclusive da minha mãe, que vocês sabem desse vídeo, um dos primeiros que eu gravei, né? Quando a situação se inverte, você dita as regras, né? E você, na verdade, faz uso de um direito constitucional, que é a liberdade de filiação a qualquer denominação religiosa e também a liberdade de sair dela, né? Eles se sentem extremamente incomodados porque eles descobrem que o poder acabou. Você é orientado dentro da organização a se submeter às regras e à liderança, porque essa liderança supostamente é escolhida por mandato divino, né? Deus passa uma procuração para essas pessoas agirem no teu nome. E a partir de agora, a tua vida é conduzida por elas, e você não deve questioná-las, mesmo que elas estejam erradas. Palavras de liderança do alto escalão do mormonismo, tá bom? Então, na verdade, o poder está nas tuas mãos, você decide. Eu estou sabendo de um outro caso, de uma pessoa que me procurou essa semana. Essa semana duas pessoas me procuraram também, solicitando, né, meu auxílio, né, um casal, muito jovens eles, acho que eles devem ter uns 23 anos, né, e eu acho fascinante, né, esse desprendimento que antigamente não existia, até pouco tempo atrás não existia, mas hoje, com toda a informação que a gente disponibiliza, as pessoas estão conseguindo tomar essa decisão com um pouco mais de equilíbrio, sem sentir que as suas vidas desmoronam, né? Então, é muito interessante isso. E se você quiser me ver feliz, quiser me dar um presente no meu aniversário, no Natal, né? Conte a história de alguém que está pedindo resignação. Me ajuda a encontrar essas pessoas, né? Vamos divulgar o nosso trabalho aqui para dar uma força para quem precisa, né? Porque realmente, quando você solicita a sua resignação, parece que sai um fardo das tuas costas. Foi assim que eu me senti, né? Quando eu solicitei a minha, eu escolhi a via tradicional. Você vai pessoalmente até a sede, né, a capela que você frequentava, conversa com um líder chamado bispo, né? Ele vai tentar te dissuadir a ficar, então eles te ameaçam: olha, vai suspender todos os teus direitos, todos os benefícios que você tem aqui. Por exemplo, o poder do sacerdócio que você ganhou, porque existe
O homem recebe, né, ele vai evoluindo lá dentro na hierarquia e ele recebe o sacerdócio, que é o poder de Deus para agir na terra. Segundo eles, esse poder, você pode abençoar a pessoa, você pode operar milagres, você pode ressuscitar alguém, né? Se tem um filho autista, vamos dar a benção que vai funcionar. Teu filho tem alguma deficiência, vamos... mas na verdade nunca funciona. Prova disso, Covid-19. Deus não inspirou Donald Trump, que aliás comete a ousadia de dizer que o Brasil não conduziu bem a questão da pandemia, mas ele deveria olhar para o território dele, o país com o maior nível de infectados. Que hipocrisia, né? Onde está o Deus dos Mormons, que não atendeu esses jejuns consecutivos que eles fizeram, domingo após domingo, e faturou uma nota para a organização Mormon? Né? Porque essa contribuição do jejum não é apenas passar fome, ficar 24 horas ou mais, como alguns fanáticos ficam, sem alimentar-se. É muito clara a designação que diz uma contribuição generosa. E aí a palavra generosa é muito ampla, né? Muito ampla, você pode doar quanto você quiser. Eles não estabelecem o valor, né? Então a seita realmente sai lucrando bastante ali, e a gente sabe disso. Uma notícia para vocês, a seita acaba de doar $20 mil para uma organização de apoio às causas com relação ao racismo, né? $20 mil. E eu não deixei aberto aqui, me esqueci, mas eu me lembro de cabeça. Os Mormons recebem algo em torno de $135 milhões em dízimos por semana. Por semana. Tá? E eles doam $20 mil para uma organização de apoio aos direitos humanos. A gente sabe que eles fazem outras contribuições, a gente sabe também que o que eles doam representa 0,7% das receitas. É apenas o imprescindível para manter aquela fachada de entidade sem fins lucrativos e obter as isenções de impostos. Imagine você os bilhões e bilhões de dólares que eles não economizam com essa fachada. É um negócio, olha, religião é um negócio dos deuses, né, cara? É um negócio que realmente funciona, não é? Então, voltando, quando eu fui apresentar minha resignação, vocês sabem que eu demorei 10 anos para fazer isso, porque eu ficava sozinho, eu me sentia sozinho aqui nesse lado da trincheira, eu não sabia que outras pessoas estavam na mesma situação. Essa sensação, sabe, de incômodo. Embora eu fizesse o que eu bem entendesse da minha vida, né, e arcava com isso, de certa forma, aquilo ainda me influenciava, né? Principalmente porque eles te dizem uma coisa, eles te alertam pro fato de que, se você se batiza na seita, você já garante um tal grau de glória, você já não vai para o inferno, só pelo simples fato de ter se batizado. Então você vai estar ali. A gente já tem vídeo sobre a questão dos graus de glória no mormonismo, é uma coisa bizarra, absolutamente inacreditável, como aquele sociopata, lunático, narcisista Joseph Smith conseguiu criar aquela coisa tão absurda, né? Na cabecinha imaginativa dele, né? Enfim. Então eu falava, vou deixar meu nome ali, porque de qualquer maneira é um investimento que eu estou fazendo. Como eu não sei o que me espera do outro lado, assim que eu partir dessa para melhor ou para pior, não é fato, pelo bem do lucro é melhor investir. Então eu deixei meu nome lá e segui minha vida. Mas de hora em hora aquilo me cutucava, aquilo me incomodava, até que eu resolvi iniciar esse projeto aqui, resolvi solicitar a minha resignação. Eu fiz aquilo com a certeza de que era a coisa certa a fazer. E quando eu fui até lá, eu fui até bem recebido. Eu tenho um vídeo sobre isso, dá uma olhadinha lá depois, tá? Aconteceram muitas coisas esse dia que confirmaram a minha posição, e naquela época, na verdade, eu nem estava tão bem informado como estou hoje, né? Sobre os escândalos, sobre essa obscuridade que existe dentro da seita, né? E eu chamo de seita porque é isso que ela é, e definitivamente já me convenci disso. Baseado, obviamente, em pesquisas, né? Não porque eu acredito, porque eu acho, mas pautado em pesquisas, né? Todo um problema que a gente investiga e realmente não tem como chamar de outra coisa, uma seita com fins lucrativos, né? Diga-se de passagem, multibilionária, a segunda organização religiosa mais rica do mundo, perdendo apenas para a toda poderosa Igreja Católica. Tá bom? Eu falei com o bispo, Lili,
Rua, Bita! Silêncio, por favor. Treinar um pouquinho aqui. Então, e na verdade, eu conversando com o bispo, lá com o líder, que eles chamam de bispo, ele fez uma tentativa, mas ele recuou porque ele viu com quem ele estava lidando, e ele falou, olha, geralmente a gente dá 30 dias de prazo para a pessoa reconsiderar, mas no seu caso eu acho que é inútil, na verdade. Eu falei, sim, faça isso o quanto antes. Detalhe que uma das pessoas que eu estive conversando essa semana me disse que quando ele foi solicitar a resignação pessoalmente e conversar com esse líder, o líder conseguiu persuadi-lo a não fazer aquilo. Claro, você está no território deles, naquelas paredes que tantas lembranças você compartilhou, né? É mais difícil, concorda comigo? Então ele foi persuadido e voltou atrás, não deixa pra lá. Posteriormente ele solicitou de outra maneira, que nós já vamos explicar, e conseguiu. O fato é que quando você solicita a sua resignação dessa maneira, muitas vezes ela não acontece. Muitas vezes ela não é efetivada, como aconteceu comigo, eu solicitei. Tanto é verdade que eu estou falando para vocês que eu recorri a outros meios, né? E finalmente obtive. Primeira coisa, eles não te dão um documento confirmando isso. Lá dentro dos módulos você recebe um certificado para tudo, né? Como eu já disse para vocês, eles separam, né, as pessoas por idade e por sexo. E existe uma aula em que os jovens se juntam, tanto rapazes como gurias, né? Existe uma reunião principal com as famílias, né? Nessa época a reunião durava 3 horas, gente, era insuportável, tá? E se você tiver um cargo, né, alguma ocupação, tu já fica no sábado preparando as aulas, tu vai dar um discurso. Eu, por exemplo, chegava muito cedo e saía junto com o bispo, porque eu era um baita de um puxa-saco, débil mental, então eu ficava lá, né? Na verdade eu estava em fuga de mim mesmo, mas isso é outra história. Veja bem, e eles não me entregaram documento algum. E eles podem também te demover do teu intento de se desligar da organização através da velha tática do medo. Eles te causam pânico, olha, os seus direitos e privilégios por ser um membro da igreja serão retirados. E isso é terrível, porque no mundo tereis dor, né? O mundo lá fora é território do diabo, aqui dentro é tudo maravilhoso, lá fora você está lascado. E a pessoa se sente desamparada e amedrontada, então muitas vezes ela volta atrás. E me incomoda muito você receber certificados, documentos o tempo inteiro lá dentro. Ele saiu, por exemplo, dentro da organização de rapazes e moças, por exemplo, você tem alguns manuais. Para as moças é o progresso pessoal, onde você estabelece metas para crescer espiritualmente, materialmente, fisicamente, tá? Aspas garrafais aqui, porque chamar aquilo ali de espiritualidade é realmente um despropósito, né? Sobretudo quando a gente começa a investigar, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho realmente de reflexão, a gente constata que realmente de espiritual não há nada ali. Então, por exemplo, as moças têm esse manual para crescer, tal, espiritualmente, e os rapazes também têm um manualzinho para o vigor da juventude, se eu não me engano. Então tem metas físicas, você tem que correr 10 quilômetros, você tem que fazer não sei o quê, e você ganha um certificadozinho se você atingir as metas. Olha que bonitinho. Recebeu não sei o que, um certificadozinho. Se formou no seminário, porque também tem um seminário lá, dura 4 anos para os jovens, né? Antigamente isso era terrível, eu imagino que alguns lugares ainda sejam, porque as pessoas... A minha irmã mesmo, coitada, acordava às 5 horas da manhã naquele frio tremendo ali da região de Viamão, lá do Rio Grande do Sul, e ia, coitadinha, e a gente morava numa região sem estrutura nenhuma, imagina, aquele chão de terra, e ela chegava toda embarraçada lá, coitada, e o nosso colégio era no centro de Porto Alegre, já com pessoas de uma classe social um pouco melhor, e realmente era, né, desagradável, né, você chegar todo, né, desfeito, né, enfim. E era diário, acordava todos os dias, e era das 5h30 às 6h30, uma coisa assim, olha que absurdo, né. Então você recebe um certificado depois desses 4 anos, né? Tudo isso são atividades paralelas à reunião dominical. Então você está sempre muito ocupado e eles sempre te dão certificados. Quando você solicita a remoção, eles não te dão prova nenhuma. Eles não querem gerar prova. Eles querem enganar aquelas pessoas que a organização Mormon cresce como nunca, e é a organização que mais cresce no mundo. Você escuta isso todos os domingos. Todos os domingos. Sião prospera.
Nada pode deter a obra do Senhor. A religião que mais cresce no mundo, isso é uma falácia, isso é um engodo. Vocês estão sendo engabelados, certo? Cuidado. E a semana que vem esse vai ser o tema do nosso vídeo e eu vou trazer para vocês porque isso é uma mentira. Não é a organização que mais cresce no mundo. Pinóia nenhuma, porcaria nenhuma. É conversa fiada, como tudo que eles dizem. Nem meias verdades eles dizem completas mentiras, tá? Então, eu não recebi documento algum, eu fiquei muito frustrado e posteriormente solicitei pelo virtual, entrei em contato com esse advogado americano, que nós já vamos falar agora, e em 2 ou 3 meses eu recebi a minha resignação. Quem é esse homem? Deixa eu pegar aqui para a gente dar uma olhadinha. Antes de entrar nessa questão, nesse ponto, eu recebi um comentário, um infeliz comentário de um mormon, e eu quero mostrar para vocês o que ele disse. Né? Como a gente tem falado do racismo, dedicamos 3 vídeos a isso, e ainda tem muito conteúdo se fosse abordar. Então é absolutamente inquestionável, indubitável, que a seita mormon é uma seita racista, com raízes racistas, que se estendem até hoje. É inquestionável. Mas vamos lá, ele disse o seguinte para mim: olha, o senhor disse aí que as pessoas que vivem nesses países subdesenvolvidos, no reino de Deus, lá na vida pré-mortal, não foram muito fiéis. É mentira, a igreja nunca disse isso. A igreja nunca criou essa diferenciação entre norte-americanos brancos e os latino-americanos e os negros. Bom, vamos refutá-lo com palavras de um líder mormon, um homem considerado por eles profeta, um profeta um pouco mais antigo, chamado Joseph Fielding Smith. Então nós vamos conversar sobre isso rapidamente. Tá, vamos pegar algumas citações primeiro aqui. Aspas aqui. Há uma razão para um homem nascer preto e com outras desvantagens. O que significa outras desvantagens? Provavelmente deficiências, ou morando em países subdesenvolvidos, tendo um nascimento mais complicado. Tá? Olha como diz esse profeta, que Deus o inspirou. Tá? Essa fala dele está em Doutrinas de Salvação, volume 1, edição de 1994, página 67. Investigue por si mesmo. Não creia em mim. Eu não estou aqui para te provar nada. Investiga. Se é que eu descontextualizei, mormons adoram falar que eu descontextualizo tudo, né? Não, ele pega pedaços, ele vai... Enfim, eu não sei como alguém consegue descontextualizar uma coisa dessa, né? Ou interpretar de outra maneira. Então, vamos lá. Há uma razão para o homem nascer preto e com outras desvantagens, enquanto o outro nasce branco com grandes vantagens. A razão é que nós, no caso os brancos, né, que ele diz assim, os brancos, tínhamos um outro estado antes de virmos para cá e fomos obedientes, mais ou menos às leis que lá nos foram dadas. Então, por você ter sido mais obediente que os outros, você nasceu branquinho, bonitinho, etc. Mais uma frase dele. Não houve neutros no céu. Ninguém podia ser neutro, ou você estava um lado do outro, porque tem toda aquela história de que houve uma guerra no céu, e o diabo, Lúcifer, estrela da manhã, né, apresentou um plano e veio Jesus Cristo, todo bonzinho. Aí o diabo, que era extremamente formoso e influente lá, orquestrou um levante, né, conspirou contra Deus. Imagina que coisa mais absurda, né? Porque Deus criaria alguém que iria contender com ele? Isso não faz nenhum sentido. O homem não precisa do diabo para fazer o mal. Ele o pratica naturalmente. São forças que habitam o ser humano. A nossa natureza é dual. O diabo não precisa fazer nada. Tá bom? Todos tomaram partido, fosse com Cristo ou com Satanás. Com dificuldade de baixar aqui. Fosse com Cristo ou com Satanás. Cada homem tinha o seu livre-arbítrio lá, e os homens recebem recompensas aqui com base em suas ações lá. Então, com base nas suas ações lá, nessa tal vida antes de vir aqui a ganhar um corpo físico, que foi a tua recompensa por ter vindo para cá foi ter mostrado fidelidade a Deus. Você lutou junto com Jesus Cristo contra o diabo. O diabo levou hostes junto com ele. Tá? Diz que chegaram a algo em torno de 1/3 dos filhos de Deus. Então não são bilhões de almas, se você considerar,
né? Todas as pessoas que já passaram por aqui. Olha que coisa mais tosca. Já que você se mostrou fiel, então Deus te deu um corpinho físico. Para quê? Para vir aqui e passar todas as sortes de tribulações, para sofrer preconceitos, para ser machucado, para ser manipulados por esses estelionatários da fé, pessoas que brincam com a boa fé das pessoas, que chantageiam, que te amaldiçoam, que brincam com a tua vida. Então, vamos lá, olha o propósito da vida aí desse plano que não só os mormons oferecem, como outras denominações, mas esse é o ponto de vista do mormon, tá? Então você ganhou o direito de ter um corpo mortal para vir aqui fazer o quê? Você passa por um véu do esquecimento, ou seja, nem a informação eles te dão, você chega aqui você não sabe nada. Se a igreja mormon cruzar o teu caminho, você tem que pegar, aceitar, porque aquilo ali é a verdade. Se agarra naquilo que eles chamam de a barra de ferro, como é que é a barra de ferro lá do sonho de Eli, uma história famosa do livro dos mormons, se agarra a barra de ferro, ô filha, e fica lá, fica preso lá. Né, porque os últimos dias vão chegar e se você for mormon você vai ser salvo, né? Então muito bem. E aí você passa por essa terra toda a sorte de dificuldades e quando você morrer você ainda vai ser julgado para saber se você foi fiel. Detalhe, na vida pré-mortal você já mostrou a Deus, segundo a ótica mormon, que você foi fiel a Ele, você ficou do lado dele. E segundo o ensinamento aqui do nosso querido Joseph Fielding Smith, não havia pessoas neutras, era impossível. Havia uma trincheira. Ou você está do lado de lá ou do lado de cá, né? Quem ficou do lado do diabo foi banido. Olha como Deus é bonzinho, o Deus mormon. E veja bem, você ficou do lado dele lá, você mostrou fidelidade a ele. Então ele, de tão generoso que ele te mandou para a terra e autorizou que essas hostes que foram expulsas do paraíso, lá da, sei lá da onde, te tentassem aqui, ficassem aqui no teu ouvidinho lá, os espíritos do mal. Então, que generoso que é esse Deus. E ele ainda te colocou, passou um véu de esquecimento em você, para você não saber nada da vida passada. E mais, ele colocou na Terra uma organização auto-intitulada a Igreja Verdadeira, mas ele também, para te deixar mais ferrado ainda, quase disse o palavrão aqui, as tais placas de ouro, que seriam a prova definitiva, né? Desse livro dos Mormons, né, de que Jesus Cristo, quando ressuscitou, foi lá para, sei lá, para alguma região aqui das Américas, Mesoamérica, segundo os Mormons ali, né, e ministrou aos índios, aos Lamanitas e aos Nefitas, tem todo um ministério dele lá, enfim, né, Deus falou, não, vamos testar a fé desses caras, vamos dar no lombo deles. Vamos levar as placas, o anjinho pegou as plaquinhas que ele tinha mostrado para Joseph, Joseph não mostrou para ninguém, mostrou para algumas pessoas que atestam que viram, que seriam as testemunhas do livro de Mormon, mas a gente pesquisando aqui já descobriu que eles jamais viram nada e eles mesmos declaram isso, tá bom? Então é uma grande farsa, uma grande mentira. E Deus não te deixa pistas, né? Deus não te deixa pistas, ele leva a plaquinha embora, né? O tal do livro de Mormon ninguém consegue comprovar a velocidade disso. Agora, provar que não é verídico é mais fácil, já está cheio de estudos aí. Agora, eles não. A lógica é assim: se eu alego, eu provo. Se eu te acuso de alguma coisa, eu tenho que provar. Essa é a lógica. Eles conseguem até deturpar esse conceito e dizem: o livro de Mormon não está sob julgamento. Ele se prova por si só, quem está à prova são as pessoas. Ou seja, eles se desincumbem da responsabilidade de apresentar provas do que eles estão alegando e quem não fizer o que eles mandam, paciência, está com o espírito do diabo no corpo. Que lindo isso, né? Detalhe, então depois você vai sair daqui, vai ser julgado ainda por cima, por esse mesmo Deus que eles chamam de Pai de amor, né? E aí vai separar cada um no seu lugar lá. Reino celestial para cá, reino celestial para lá, reino terrestrial para lá, trevas exteriores, que é para onde eu vou, para o diabo espetar meu lombo lá durante a eternidade, não é verdade? Dentro do reino celestial mais 3 graus de glória. Tem que fazer tudo bonitinho, tudo certinho. E orgia no céu adoidado, né? Os caras vão ter várias mulheres, a mulherada vai ficar em casa lavando louça, né? Porque deve ter isso lá também, né? É tudo maravilhoso. Tá bom? Só para contestar, pra gente contestar um pouco esse cara aqui, quando ele disse que eu estava louco, né, que eu estava mentindo. Palavras do profeta deles, tá bom? Vamos lá? Vamos falar então sobre o processo de resignação. E olha que interessante. Nos últimos meses, essa reportagem é de 2016, tá? Eu sei que o ano passado, 2019, algo em torno de 145 mil pessoas solicitaram a remoção dos seus nomes dos registros mormons, tá? É muita coisa porque isso é mais ou menos o que a seita batiza por ano,
nessa faixa, nós vamos falar isso semana que vem. Então, na verdade, é óbvio que ela não está crescendo, ela está estagnada e decaindo, decrescendo, tá? E era muito mais simples, tá? Há um site chamado Quit Mormon, eu vou deixar na descrição do vídeo, que você pode solicitar a sua resignação através dele. O que eu tenho sentido? Que as pessoas têm dificuldades com o inglês, mas é simples. Você digita seu nome, você vai digitar a data do seu nascimento, o seu número de membros, se você lembrar, não é obrigatório. Quantos anos você permaneceu na igreja, também não é obrigatória essa informação. Que mais que eles pedem lá? E seu endereço, tá? Feito isso, você vai ter que baixar um PDF, que na verdade é uma procuração, onde você autoriza esse escritório de advocacia que está lá em Utah, tá? Eles fazem isso gratuitamente para você. Ele faz todo esse processo. Há a opção de fazer alguma doação se quiser, mas não é obrigatório, tá? Ocorre que até poucos meses atrás era mais fácil que isso. Você só mandava os seus dados, eles não pediam mais nada. Você fazia uma assinatura virtual ali, improvisada, sem conferência, sem nada, e enviava. Em 2 ou 3 meses, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, você recebia, tá bom? Agora eles estão exigindo que você imprima esse documento, essa procuração, assine e leve até o cartório para reconhecimento de firma. É um serviço que custa 6, 5, 7 reais a depender do estado, tá bom? Assina, reconhece a firma no cartório, digitaliza, escaneia isso e envia novamente para o site. Então aí eles te mandam uma mensagenzinha, olha, a gente vai analisar para ver se está tudo certo. Eles dizem, dão um prazo de 2 dias, mas isso acontece em poucas horas. Feito isso, é encaminhado para o departamento jurídico da seita Mormon, da organização, e posteriormente você vai ter os seus dados removidos. Agora, veja como se deu tudo isso. Nos últimos meses de 2015, milhares de membros mormons resignaram sua filiação na Igreja Sud. Sud Santos dos últimos dias, tá? Porque eles são santos e nós estamos no último dia. Inclusive apologistas famosos, que são aquelas pessoas que se dedicam a defender a seita, criar material muitas vezes falso, geralmente falso, para defendê-los, solicitando a remoção de seus nomes dos registros da igreja. Naquela ocasião, um advogado de Utah voluntariou seu tempo e trabalho para facilitar esse processo para milhares de membros na sua transição para a condição de ex-membro, porém, admitidamente, apenas por conveniência burocrática. O processo de resignação, formalmente conhecido como remoção do nome dos registros, é simples e fácil, embora possa carregar consigo um pesado fardo emocional e social. Claro, você vai ter toda a tua crença derrubada, as pessoas com as quais você convivia você já não tem mais. Muitas vezes familiares deixam de falar, as pessoas se afastam porque acreditam que você está sob influência do demônio, tá bom? Então, aonde que essa organização prepara famílias para a eternidade? Eles jamais orientaram os seus seguidores a serem tolerantes com as pessoas que decidem, com os familiares que decidem resignar sua posição de membros. Poxa, orienta, olha, gente, ele não quer, respeitem. E continua uma família, as comemorações, as festividades, não é? Os momentos, né, de interação. Não, isso tudo acaba, a organização se cala, ela é silente no que diz respeito a isso. Em entrevista ao noticiário da Kiwi TV, Mark Nagel, que é esse advogado que criou esse domínio, esse site, quitmormon.com, ele contou que expediu gratuitamente mais de 1.400 solicitações de resignações da Igreja Sud. Posteriormente, ultrapassariam 3.000, explicando que o processo é simples e pode constituir de uma simples carta formal. Isso, novamente, né, isso foi uma reportagem de 2016. É claro que esse número hoje é bem maior, tá? E, enfim, é interessante, né? E olha o que ele diz aqui. Nagel relatou que antes do ano passado, que seria 2015, né, ele havia expedido apenas 200 solicitações de resignação em toda a sua carreira profissional. Ele explica que o processo não exige a intermediação de um advogado, podendo ser facilmente realizado através de carta registrada ao seu bispo e ao presidente da estaca, ou mesmo diretamente aos escritórios da igreja. Contudo, ele crê que muitos membros preferem a intermediação legal para tornar o processo doloroso para muitos, menos emotivo, porque toda aquela coisa do confronto no presencial, face a face, que eu adoro, né? Muitas pessoas que me insultam aqui no meu canal não mostram a face e me chamam de covarde. Tudo que eu falo aqui eu falaria diante de quem quer que seja. Então quem é o covarde, né? Contudo, o processo nem sempre foi tão fácil. Agora vocês vão ver a evolução dessa ideia, dessa história. Antes de 1988,
Nenhum membro poderia sair da igreja e deixar de ser membro de registro sem ser formalmente excomungado e expulso pela própria igreja. Membros que assim desejavam deixar de estar filiados à igreja precisavam pedir e submeter-se a um processo de julgamento eclesiástico e um conselho disciplinar. Nós já temos vídeos sobre isso. Outrora conhecido como Tribunal da Igreja ou Tribunal do Amor. É um Tribunal do Amor onde eles destroem o teu sistema emocional. Quando isso aconteceu com a minha mãe, além dela ficar anos para tentar reaver a sua condição de membro, jogada no canto da capela como se fosse um ser indesejado e imundo, por algo que ela fez, algo intrínseco à vida íntima dela, inerente a ela tão somente, que nada tinha a ver com essa organização miserável. E vocês sabem que eu já comentei também nesse vídeo que eu nunca vi um assassino expressar aquele nível de emoção, de culpa. Porque, né, eu já matei mesmo, vou me condenar, mas quem vai trazer aquele cara de volta? Eu nunca vi sequestradores, enfim, esses marginais, né, essas pessoas realmente perigosas, expressar nenhum tipo de sentimento de culpa. E quando muito, um teatrinho, né, uma simples dor na consciência, mas imediatamente eles voltam a delinquir, enfim. A minha mãe agia como uma condenada. Por isso a carga emocional é muito forte quando você passa por uma excomunhão. Primeiro que é uma coisa tão medieval, né? E você se submete porque eles te convencem de que aquilo é melhor para você. É um processo de arrependimento, é um tribunal de amor. Eles destroem o teu sistema emocional. E eles adoram bancar os deuses. Agora eles têm um poder para te condenar, imagina. Só de lembrar, cara, eu fico indignado, sério. Né? Então veja bem, a pessoa queria abrir mão da sua posição na igreja, ela não fez nada de errado, ela só quer sair, e é um direito dela, e a igreja é dificultada, tá, você quer sair, então você vai ser excomungado. Então aí você sai por baixo da história, né? Você que sai humilhado não é aceita. Era uma afronta, é por isso que eu digo, eles ficam extremamente incomodados quando as pessoas decidem remover os seus nomes. Vamos avançar, o vídeo já está ficando um pouquinho longo. Isso tudo mudou em 1989, com a publicação da edição do Sagrado Manual de Instruções da Igreja, doravante chamado Manual. Nessa edição, foi incluído orientações aos líderes para permitir a exclusão de membros de filiação à igreja, sem o ônus emocional de um processo de julgamento. Então, em 89 eles mudaram isso. Mas vocês acham que eles fizeram porque Deus inspirou? Claro que eles disseram isso para os membros, né? O profeta falou com Deus tete a tete, face a face, que os mormons testificam isso sempre, né? Olha o que aconteceu. Foi um processo judicial que os obrigou a fazer isso. É bom demais, né? Norman L. Hancock, da cidade de Mesa, Arizona, nasceu e cresceu na Igreja Sud, de linhagem pioneira. Seu tataravô morreu em Winter Quarters, no trajeto entre Nauvoo e o que eventualmente seria Lago Salgado, formado na BYU, que é a Universidade Mormon, tá? Hancock dedicou sua vida à igreja e à sua família de 6 filhos. As famílias mormons costumam ser bastante numerosas porque são orientadas assim, porque a pessoa já cresce lá e continua. Isso é uma estratégia para manter a seita sempre em crescimento. Orientar os pais a terem muitos filhos. Até que um dia ele foi subitamente desassociado sem justa causa. Simplesmente desassociado é parte desse processo de arrependimento, é uma penalidade que você sofre dentro da seita. Simplesmente devido a fofocas infundadas sobre um relacionamento impróprio com uma outra membro que ele teria aconselhado enquanto conselheiro no bispado. Por boa medida, e para tentar extrair uma confissão, desassociaram sua esposa também. Após descobrir que o presidente de Estaca havia designado o seu vizinho para lhe espionar, é inacreditável, e seguir meses após a desassociação, Hancock finalmente decidiu, após quase 6 décadas de filiação, olha só, e uma vida familiar inteira, sair da igreja. Olha quantas violações da intimidade, da privacidade, gente, espionagem, fofoca, nem investigaram, não te dão nem chance de defesa. Num processo de descomunhão na seita mormon, você não tem defensores. Eles dizem que uma pessoa ali vai te defender, mas é conversa fiada. Você não tem direito de fala, você não tem direito de defesa. Você acata calado, porque você é uma pessoa decadente, você não tem dignidade.
Então, portanto, cala a tua boca e aceita, e saia daqui de cabeça baixa. Quando eles fecham a porta atrás de ti, sabe o que eles te dizem? Agora você está ali para fazer o que você quiser. Ah, e nós te amamos, viu? Esse é um assunto que me incomoda muito, porque eu vivi isso dentro de casa, tá? Então, muito bem, diante dessa situação desagradável, e mais do que desagradável, criminosa, eu diria, ele disse, eu vou sair dessa igreja. Discutindo suas opções com sua esposa, eles se lembraram de dois amigos da ala que haviam solicitado excomunhão. Naquela época você não solicitava resignação, você solicitava excomunhão. E como ele havia achado injusto quando ele fora designado para ler o anúncio dessas excomunhões em púlpito. É assim que acontece. Você é excomungado, até aquele momento, isso era anunciado no púlpito, tá? Seus amigos não haviam sido excomungados por transgressões, mas apenas haviam voluntariamente optado, fazendo uso de um direito, né, no Brasil principalmente, lá também, mas é um direito constitucionalmente garantido, né, de se desfiliarem da igreja. Hancock decidiu resignar sua filiação. E após muita discussão em família e muitas conversas com seus filhos, algumas tensas e dramáticas, sua esposa Muriel decidiu segui-lo para manter a família unida. Mesmo que fora da igreja. É tão melhor, vocês vão ser muito mais unidos, né? Esse cabelo. Em 28 de fevereiro de 1984, os Hancock enviaram uma carta educada, porém firme, ao presidente de Estaca, solicitando a remoção de seus nomes dos registros da igreja. No dia 4 de março, eles foram convocados para um conselho disciplinar. Olha só, que seria o conselho de excomunhão. Após um tribunal tenso, recheado de acusações infundadas, baseadas em fofocas, e em nenhum fato ou testemunho, a presidência de Estaca decidiu remover o nome da esposa, conforme solicitado, e excomungar. Então você solicita, eu quero sair, eles te excomungam, te penalizam, você sai arrebentado por baixo, né? A igreja tem ali o documento que comprova, né, que você se submeteu e que você saiu porque transgrediu, né? Então tá tudo certo. Você sai manchado com a tua imagem completamente prejudicada e eles saem intactos, como sempre, né? E conformado com a injustiça e desconsolado com a humilhação pública, ele ponderou suas opções, consultou advogados e em dezembro abriu um processo por danos morais no valor de, pasmem, 18 milhões de dólares. Isso naquela época, eu imagino que seria isso hoje em dia, né? Muito dinheiro, hein? Quando em janeiro de 1985, que a gente sabe que a seita é frugal, né? Ela não solta dinheiro de jeito nenhum, né? A não ser que sejam investimentos, aí eles fazem muito bem, inclusive. Quando em janeiro de 1985, os 70 autoridades de área na época, estes eram chamados representantes regional do Quórum dos 12. Então é o seguinte, a hierarquia mórmon, ela tem um profeta, seus conselheiros, 12 apóstolos e quórums de 70. São 70 homens, claro, né? Porque mulher não tem espaço para porcaria nenhuma lá dentro. E são autoridades, são altas autoridades, tá bom? Esse homem se chamava, essa grande autoridade, Kenyon Udall. Tentou lhe subornar. Eu não tinha lido essa parte ainda, hein? Olha como eles, né? Como eles são transparentes. Provavelmente foi Deus que mandou, né? Deve ter sido Deus, né? Com uma soma de dinheiro para abandonar o caso. Hancock se ofendeu ao ponto de endurecer ainda mais sua determinação. Udall, esse homem que o subornou, por outro lado, sentiu-se aliviado ao perceber que Hancock não queria ferir a reputação da igreja. Ele estava tão emocionado com a missão do filho, então servindo em Taiwan, relatou. Enfim, deixa pra lá. Eu vou pular um pouquinho aqui porque tem umas coisas que não importam. Então e aí Udall encaminhou o caso para os 12 apóstolos. E Bruce R. McConkie, que todo mundo conhece, com 4 outros apóstolos e Robert D. Hales, chegaram a um acordo que seria aceitável para Hancock. Ele abandonaria o processo e a igreja alteraria publicamente sua resignação de excomunhão para resignação voluntária. Quando ele recebeu uma carta assinada pelo seu presidente de Estaca anunciando a remoção do nome por escolha própria, Hancock assinou uma papelada cancelando o processo. E eu não teria cancelado, eu ia botar a mão no dinheiro, que eu não sou burro, né? Porque fica uma coisa assim, você já sofreu as violações, você foi uma vítima. Ainda que a igreja se retrate, você faz jus a uma indenização. Eu não desistiria, tá? Mesmo com essa mudança aí, alguma indenização, talvez não esse valor tão exorbitante, mas alguma indenização pelo estrago, pela perda emocional, né? Pela mancha da sua reputação, que isso é muito grave, né? Os ataques infundados, tudo isso, né, fundamenta muito bem uma indenização por dano moral.
Não obstante o seu desejo de anonimato e paz, o caso de Hancock rapidamente tornou-se notório. Dúzias e dúzias de membros da igreja passaram a ligar para ele e lhe escrever cartas pedindo ajuda e conselho em como fazer para sair da igreja. Até para sair dessa organização era difícil, gente, veja bem. Hancock pacientemente lhes ajudava a escrever cartas solicitando resignação de filiação e remoção de seus nomes dos registros da igreja. O caso de Hancock e o processo com sua subsequente notoriedade e os subsequentes casos que surgiram com a sua ajuda e ou por causa de sua experiência levaram a igreja a formular uma resposta oficial que pudesse poupar-lhe de futuros processos judiciais que poderiam, diferentemente do caso Hancock, custar-lhes muito caro. E foi aí que eles lançam a edição do Manual de Normas da Igreja de 1989, com essa mudança nesse sentido da resignação, tá? E houve, é claro, uma revolução no processo de como o membro poderia deixar voluntariamente de ser membro da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Foi preciso um processo judicial para aceitar a deixar esse homem em paz, para que esse homem pudesse ter a sua dignidade respeitada, a sua privacidade, a sua intimidade, sua família e sua reputação, direitos e garantias constitucionalmente garantidos em qualquer democracia minimamente construída. Veja o controle que a seita exercia na vida das pessoas, e ainda exerce. Ela vem afrouxando graças ao nosso trabalho aqui, meu e de várias outras pessoas, né? A pressão que a gente faz para que eles sejam justos e corretos com as pessoas. E falta muita coisa. E nós vamos continuar trabalhando para ver isso melhorar. Muito obrigado por estarem aqui. Ótimo domingo a todos. Bis down. Até a semana que vem.